Imagine sair de casa em uma tarde comum, acreditar que em poucas horas estaria de volta, mas nunca mais retornar. Agora imagine ser mantida em cativeiro por 44 dias. Pedir ajuda, tentar escapar, ouvir pessoas passando do outro lado da porta e perceber que ninguém virá te salvar. O caso de Junko Furuta não é apenas um dos crimes mais brutais da história do Japão. É um dos casos mais perturbadores já registrados no mundo. Um crime tão cruel que, mesmo décadas depois, muitos dos detalhes continuam chocando investigadores, jornalistas e especialistas em criminologia. Em novembro de 1988, Junko era apenas uma estudante de 17 anos, educada, responsável, com sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Mas tudo mudou quando ela cruzou o caminho de 4 adolescentes que transformariam sua vida em um pesadelo. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971. Era uma estudante comum. Ela trabalhava meio período após as aulas e sonhava em construir uma boa carreira. Nada indicava que sua vida terminaria de forma tão trágica. No final dos anos 80, o Japão vivia um período de prosperidade econômica. As ruas eram consideradas seguras e crimes violentos eram relativamente raros. Mas em novembro de 1988, tudo mudou. Era 25 de novembro de 1988. Uma sexta-feira aparentemente comum. Junko havia terminado mais um dia de trabalho de meio período. Como fazia tantas outras vezes, ela iniciou o caminho de volta para casa. Nada parecia diferente. As ruas estavam movimentadas, as pessoas seguiam suas rotinas, e ninguém imaginava que aquela seria a última vez que Junko seria vista em liberdade. Durante o trajeto, ela foi observada por um grupo de adolescentes. Entre eles estava Hiroshi Miyano, um adolescente conhecido por seu comportamento violento e por suas conexões com grupos criminosos locais. Naquele dia, Junko se tornaria seu alvo. O que começou como um encontro aparentemente comum, rapidamente se transformou em uma armadilha cuidadosamente planejada. Em poucos minutos, a rotina de uma estudante de 17 anos foi interrompida para sempre. Enquanto sua família acreditava que ela estava voltando para casa, Junko desaparecia sem deixar rastros. Os sequestradores mantiveram Junko presa em um dos quartos da casa. A família de um dos criminosos sabia que ela estava ali, mas acreditava nas ameaças dos jovens. Segundo investigações posteriores, Junko tentou escapar diversas vezes. Ela também implorou por ajuda, mas ninguém denunciou o que acontecia. Com o passar dos dias, a violência aumentou. Os criminosos passaram a torturá-la constantemente. O grupo recebia visitas de outros jovens, e muitos presenciaram os abusos sem chamar a polícia. O caso se transformou em algo cada vez mais desumano, algo difícil até mesmo de compreender. Mas talvez a parte mais perturbadora dessa história não seja apenas o que aconteceu dentro daquela casa, e sim o fato de que várias pessoas tiveram a oportunidade de impedir tudo aquilo. Ao longo das semanas, Junko tentou chamar atenção diversas vezes. Segundo as investigações, havia momentos em que sua presença era percebida por outras pessoas. Pessoas que desconfiavam que algo estava errado. Pessoas que ouviram relatos preocupantes. Pessoas que poderiam ter procurado ajuda, mas não procuraram. O medo era um dos principais motivos. Os jovens envolvidos eram conhecidos por seu comportamento violento e por suas conexões com grupos criminosos. Muitos temiam as consequências de denunciá-los. Outros preferiram acreditar que não era sua responsabilidade interferir. E alguns simplesmente escolheram ignorar os sinais. Enquanto isso, os dias continuavam passando. Um dia, uma semana, 2 semanas, mais de um mês, e ninguém acionava as autoridades. Anos depois, quando os detalhes vieram à tona, uma pergunta passou a ser feita repetidamente por todo o Japão. Como ninguém fez nada?
Como tantas oportunidades foram desperdiçadas? Como uma situação tão grave conseguiu continuar por tanto tempo sem que alguém interviesse? A revolta da população não foi direcionada apenas aos responsáveis pelo crime, mas também ao silêncio que permitiu que tudo acontecesse. Um silêncio que, para muitos, foi tão chocante quanto o próprio caso. Porque, às vezes, o que mais assusta não é apenas a crueldade de algumas pessoas, mas a passividade de todas as outras. E foi justamente esse silêncio que transformou o caso de Junko Furuta em uma das histórias mais perturbadoras da história criminal japonesa. No início de janeiro de 1989, o pesadelo finalmente chegaria ao fim. Mas não da forma que todos esperavam. Após 44 dias de sofrimento, Junko já não tinha forças para resistir. Enquanto isso, os responsáveis acreditavam que jamais seriam descobertos. Afinal, durante semanas, ninguém havia interferido, ninguém havia denunciado, e ninguém parecia suspeitar da verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Mas um erro mudaria tudo. Pouco tempo depois, os envolvidos acabaram chamando a atenção das autoridades por outros crimes. Durante os interrogatórios, informações começaram a surgir. Inicialmente, pareciam detalhes desconexos, pequenos relatos, pequenas pistas. Mas, aos poucos, os investigadores perceberam que estavam diante de algo muito maior, algo muito mais sombrio. Conforme as informações eram reunidas, a polícia começou a reconstruir os acontecimentos. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir. Uma verdade tão perturbadora que até os investigadores tiveram dificuldade em acreditar. O caso rapidamente se transformou em uma prioridade. Novas diligências foram realizadas. Testemunhas foram ouvidas. E cada nova descoberta revelava uma história ainda mais chocante do que a anterior. O que parecia ser apenas mais um desaparecimento. Na realidade, escondia um dos crimes mais brutais da história do Japão. Quando os detalhes vieram à tona, a reação foi imediata. Jornais de todo o país passaram a noticiar o caso. Programas de televisão interromperam suas programações, e milhões de pessoas ficaram horrorizadas com aquilo que descobriram. A sociedade japonesa estava em choque, mas além da tristeza, veio também a revolta. Revolta contra os responsáveis. Revolta contra as falhas que permitiram que tudo acontecesse. E, principalmente, revolta contra o silêncio. O mesmo silêncio que havia permitido que o pesadelo continuasse por 44 dias. Naquele momento, o nome Junko Furuta deixava de ser apenas o nome de uma adolescente desaparecida e passava a se tornar um símbolo das consequências da crueldade, da omissão e das oportunidades perdidas de impedir uma tragédia. Décadas se passaram desde então, mas a história de Junko continua sendo lembrada. Não apenas pela brutalidade do crime, mas porque ela nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. O que acontece quando pessoas veem sinais de que algo está errado e escolhem permanecer em silêncio? O caso de Junko Furuta continua sendo um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Não apenas pela crueldade, mas porque ele nos lembra de algo assustador. Às vezes os sinais estão lá, as oportunidades de agir também, mas o silêncio fala mais alto. Se você gosta de casos reais, mistérios e histórias que desafiam a compreensão humana, inscreva-se no canal. Porque ainda existem muitos mistérios esperando para ser descobertos